Bom, nós vimos, né, nós tínhamos uma eletiva até então, né, que era uma eletiva de metodologia científica, e a escola se organizou, nós, os professores, nos organizamos junto com a coordenação, e a gente resolveu implementar agora, a partir de agora, uma nova eletiva, né? E essa nova eletiva, ela tem como perspectiva a leitura. E aí, em comum acordo, nós decidimos, né, que cada série terá um livro que será trabalhado. Para o terceiro ano, especificamente, a gente ficou com uma das obras mais interessantes publicadas no século passado, que é Admirável Mundo Novo, uma distopia. E o intuito é que a gente trabalhe até o final do ano essa obra, né? Que nós façamos uma leitura dessa obra, uma leitura sistemática, todos nós, né? Cada um de nós lendo, e que a gente possa, ao fazer essas leituras, discutir o resultado dessas leituras, né? É muito comum isso. Eu não sei se vocês já ouviram em algum lugar, em clubes de livros, né? Eles escolhem um determinado livro e esse livro vai sendo discutido durante um determinado tempo. No caso de vocês, será um semestre, então tem bastante tempo aí. A gente pretende encerrar mais ou menos o processo ali para a última semana de novembro e enquanto isso acontece, a gente vai promover algumas discussões sobre os livros. Mas a nossa discussão, né, a nossa conversa, ela teve como mote, como pano de fundo, a ideia de que vocês, alunos, façam esse processo. Então, os responsáveis sou eu e a Célia, né? Nós vamos ajudar vocês, nós vamos propor recortes, nós vamos tentar delimitar a obra inteira, a obra para que vocês a leiam, mas o intuito dessa eletiva é que vocês nos ajudem fazendo a leitura, então a gente vai recortar, né? Eu estou usando as habilidades da professora Célia de matemática, porque eu sou de humanas, não sei fazer conta direito, e aí a gente vai dividir o livro por encontros, né? A cada encontro a gente vai determinar uma quantidade de capítulos ou uma quantidade de páginas para vocês lerem. Inicialmente por capítulo a gente pretende fazer essa leitura. É um livro médio, tá? A ideia é um livro médio, é um livro bastante interessante. Essa minha edição aqui, ela é de 1972. Ela é uma edição um pouco antiga. Tanto que no Admirável Mundo Novo ainda tem um acento no O aqui, ó, para vocês verem como ela é antiga. Né? Então, é um texto muito importante, é uma obra que vocês precisam ler. E o intuito é que vocês façam essa leitura com a gente e que vocês desenvolvam, né, as habilidades e competências que uma leitura de um clássico, né, um clássico, uma distopia clássica e a literatura em si proporciona. Tem um autor, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, chamado Ítalo Calvino. Ele tem um livro muito interessante chamado Por que Ler os Clássicos? E aí ele apresenta alguns argumentos, né? Por que nós devemos fazer uma leitura de livros clássicos, né? Porque os livros clássicos geralmente são aqueles livros que nós consideramos mais difíceis. E ele tem uma definição que eu acho maravilhosa. Ele diz assim: nós devemos ler um livro clássico porque ler um livro clássico é melhor do que não ler um livro clássico. Eu acho essa definição maravilhosa. Ela é simples, ela é irônica, mas ela é muito, muito interessante, porque ele está dizendo o seguinte: as obras clássicas são produzidas e a gente precisa começar a lidar com elas. E ele diz mais uma coisa: ele diz que um livro clássico é uma obra que não para de produzir comentários sobre ela. E o Admirável Mundo Novo é um desses livros, né? Ele não para de produzir comentários sobre ele. É uma leitura que é um livro que tem mais ou menos 80 anos, né? Ele foi publicado em 1932, então não é um livro jovem, mas é um livro que diz muito, né, sobre o nosso tempo atual. Então, o intuito dessa nossa nova eletiva é a gente promover, né, algumas leituras, promover essa leitura e a gente, a cada 15 dias, fazer um encontro e que esses encontros eles não fiquem só restritos ao livro. Isso é muito importante também. Eu estava até conversando isso com a Célia. É, a leitura em si ela vai ser o pano de fundo, mas que a gente consiga discutir coisas do nosso cotidiano, do nosso tempo, a partir dessa leitura que a gente está fazendo. Então, não é só para ficar discutindo o livro, mas para que o livro possa suscitar uma leitura mais ampla de mundo e que a gente consiga criar links, né, traçar paralelos entre o que aconteceu na obra e o que acontece nos nossos dias atuais, porque é para isso que servem as distopias. Então, a ideia inicial é que a gente inicie essa leitura, né? Não, claro, eu não vou dizer para vocês, é uma leitura fácil,
é um livro de contos, não, é uma leitura bastante densa, mas é uma leitura bastante interessante também. Mesmo porque, como toda distopia, ela vai dar elementos para vocês, caso vocês comecem a fazer essa leitura e façam uma leitura breve, né? Até para uma prova, né? Então, as provas vestibulares, as redações, se você conseguir citar, né, uma distopia, um processo distópico numa redação ou num argumento que você apresenta, isso ajuda bastante, tá? Então, eu acho que a Célia, você quer fazer algum comentário? Pô, pode continuar, tá ótimo assim, viu, Tá Divan? ótimo, Célia. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Ainda não. Ainda não. Então, vocês entenderam qual é a ideia principal, né? Nós vamos iniciar a leitura do Admirável Mundo Novo, do Huxley, né? É um autor inglês, e a gente vai, na medida do possível, fazendo discussões, né? Essas discussões delimitadas, e à medida em que nós discutirmos esses capítulos, esses trechos que a gente vai lendo, a gente ir trazendo ideias, a gente ir promovendo reflexões, né? E com o intuito de nos ajudar a ter um arcabouço teórico melhor, a ter uma argumentação melhor, porque no fim das contas, né, trabalhar a leitura vai nos ajudar em vários aspectos. Eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, na argumentação, a gente pode pensar na apropriação conceitual, né? O que é uma apropriação conceitual? É você fazer uma leitura e conseguir pegar aqueles elementos que você aprendeu naquela leitura e trazer eles para a sua vida, para a sua leitura de mundo, né? Para a sua reflexão. Então, quando você vai discutir com alguém, você conseguir trazer todo esse conteúdo que você aprendeu e conseguir estabelecer links, né? Estabelecer relações entre o que você tem aprendido e o que você tem vivenciado. Não só para o vestibular, mas para a vida também. Uma vez que você lê uma obra clássica, né? A nossa mente abre, né? A gente consegue enxergar as coisas com maior clareza. E eu acho que a gente precisa se desafiar, né, a fazer a leitura. Eu confesso para vocês que eu li essa obra quando eu estava no ensino médio. Só que diferente do que vai acontecer aqui, a professora pediu a leitura e deu uma prova. Ela nunca promoveu debate, a gente nunca discutiu, os outros alunos também não discutiram a obra, a gente só leu e fez a prova. Né? E aí foi uma leitura para mim perdida, porque eu li, mas eu não consegui recordar porque eu não criei paralelos, né? Tem um autor chamado Rubem Alves que ele diz uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele diz que o nosso cérebro, ele nos ajuda e ele normalmente ele prioriza a captar aquilo que nos dá prazer e aquilo que é útil. Na época, eu não encontrei nem utilidade nem prazer. E aí eu acabei deixando a leitura, eu fiz a prova, foi muito bem, mas eu me recordava de pouquíssimas passagens do livro, porque foi uma leitura utilitária, uma leitura para ganhar nota. E o intuito não é esse. Né? O intuito, a gente estava conversando, o intuito não é que vocês façam uma leitura para ganhar nota, o intuito é que vocês façam uma leitura para se apropriar culturalmente da obra, né? Pegar essa obra e colocar ela no hall de obras que vocês leram, no hall de obras que vocês interpretaram, porque mais do que ler, né? Mais do que ler, o intuito é que a gente consiga compreender, que a gente consiga fazer essa releitura de mundo a partir dessa perspectiva, né? O que é uma distopia? Então, eu estou promovendo aqui, eu e a professora Célia, uma abertura, né? O intuito é que, inicialmente, a gente pensou em nós fazermos, né? Mas eu acho que é mais interessante que vocês o façam, que vocês participem, que vocês leiam e que nós fiquemos ali junto com vocês aprendendo, porque o nosso intuito é aprender. E eu tenho certeza que a leitura que vocês farão dessa obra, ela vai nos ajudar em muito, sobretudo na nossa compreensão, né? Porque vocês têm um olhar de mundo mais moderno, um olhar de mundo mais relacionado com a tecnologia, e nós, né, estamos. Não, nós não estou nos chamando de idosos, tá, Célia? Mas nós estamos Chama. aprendendo, estamos aprendendo a lidar com a tecnologia agora. Que nem, por exemplo, para eu gravar aqui no celular, eu estou tendo uma dificuldade aqui. Então, assim, e a distopia ela tem esse processo, né, de nos ajudar a pensar o futuro. Então, o intuito central é esse, tá? Que nós nos encontremos, que nós desenvolvamos as nossas habilidades e competências ligadas à leitura de uma obra clássica
que nós possamos discutir, debater com bastante alteridade, com bastante respeito e com bastante empenho, né? E com vontade de entender o porquê que a obra é importante, porque tanta gente falou que essa obra é importante, né? E o que que ela tem de importante? Será que não chegou a hora de nós encontrarmos essa importância que todos estão falando e tentarmos decifrar, né? Porque ler é decifrar, ler é compreender um mundo que ainda não é seu, né? Então, na medida do possível, o intuito é que a gente faça até o final do ano encontros quinzenais, como eu disse, e que a gente possa desenvolver-nos tanto intelectualmente quanto socialmente nessas nossas discussões. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ô, Gilvan, Oi. deixa eu desligar esse telefone. Bem na hora. Ô, louco, bicho! Então, Gilvan, eu estou falando sobre esse paralelo, né? Porque às vezes cada um de nós temos uma linha de raciocínio diante do livro, né? Uma que às vezes eu desenvolvi, que, por exemplo, o Moisés desenvolveu diferente. E ambas poderemos cruzar lá na frente e saber qual linha que nós vamos continuar lendo, não é isso? Exatamente, exatamente. Assim, E até... esse livro, como eu já tinha conversado com você, embora ele seja tão complexo, ele é muito... Hoje está o telefone aqui em casa, viu? Tá trabalhando com Uber, Célia? Aí, assim, é muito interessante essa leitura. Deixa eu fechar o microfone. Tá bom. Então, esse é o intuito. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do conceito de distopia e o conceito de utopia. Eu não vou dar spoiler, então eu não pretendo entrar na obra chutando a porta. Vocês provavelmente já ouviram falar na palavra utopia, né? Óbvio que já. A palavra utopia, a primeira vez em que ela surge e que ela ganha força, foi numa obra publicada por um filósofo chamado Thomas More, né, um filósofo inglês. Ele publica uma obra em 1516, se eu não estiver enganado, e é uma utopia, né? É um texto utópico. E aí, o que seria uma utopia, né? Basicamente, lembrando que o Admirável Mundo Novo é uma distopia. Uma utopia, se nós formos pensar com relação à terminologia, topia, esse topia da palavra vem de topos, né? Que em grego seria um lugar. E aí quando você coloca um U na frente, seria lugar nenhum. Só que o significado que a gente dá para a utopia não é só o significado de um não lugar. Não lugar no sentido físico, né? Ele não existe fisicamente. A palavra utopia ela ganhou um outro sentido com o passar do tempo, que é o lugar ideal, né? Então, a palavra utopia ela arremete, ela lança o nosso olhar sobre um lugar ideal. Não é novo, tá? A gente tem obras que são utópicas, obras antigas, né? Por exemplo, eu tenho uma aqui perto de mim, que é a República de Platão. Platão produziu essa utopia, então ele compara a República, que é uma cidade perfeita, com a cidade de Atenas, que é uma cidade real. E aí, a partir dessa utopia, entre comparar o real e o ideal, você consegue perceber quais são os problemas que estão no real. A gente tem outra obra clássica também, que é uma utopia, que é a Cidade de Deus, que é uma obra de um filósofo cristão chamado Santo Agostinho, de Civitas Dei, né, que ele faz uma relação entre o mundo terreno e o céu. Ele cria uma utopia onde existe um lugar que é muito parecido com o céu e ele compara o mundo terreno e esse céu. Então, percebam, senhores, a utopia ela está sempre no nosso horizonte, do cotidiano. A gente pode usar, por exemplo, também as noções políticas, por exemplo, o comunismo, né? Para muitas pessoas, para muitos intérpretes do marxismo, o comunismo é uma utopia, é uma sociedade sem classes, uma sociedade em que o trabalho não é um trabalho exploratório. Então, percebam, a utopia ela está sempre no ideal. Então, é um ideal, né? É um lugar aperfeiçoado para o qual nós olhamos. E a distopia é um pouco mais complexo, que é o que nós vamos estudar. Essa obra do Huxley, ela é uma distopia. E quando aparece a palavra distopia? Ela aparece em 1868 com um filósofo também chamado John Stuart Mill,
que é um filósofo utilitarista, um dos pais indiretos do liberalismo econômico também, um pensador bastante importante daquele período. Ele faz um discurso no parlamento inglês e nesse discurso ele cita a palavra distopia. Né? Ele fala, olha, os caminhos pelos quais a Inglaterra está caminhando estão nos levando não a um mundo ideal, que seria uma utopia, mas a uma distopia. E aí essa palavra ela ganhou muita força quando ele citou, porque ele estava num lugar que havia muita notoriedade, muita repercussão, a imprensa da época, né, a mídia, entre aspas, da época começou a repercutir, e essa palavra começou a ser usada com um outro sentido, um sentido diferente do sentido original, porque a palavra distopia, ela aparece no vocabulário médico, que é normalmente um órgão em disfunção, algum tipo de desorganização do organismo, e aí surge essa palavra, mas no ambiente literário, intelectual, ela não tinha aparecido ainda. Só uma nota que é importante que vocês entendam, e aí eu vou apresentar alguns elementos de uma distopia, e quando vocês começarem a ler, a ideia é acabar a aula rápido, mas quando vocês começarem a ler o texto, vocês vão perceber que o Admirável Mundo Novo, ele encarna o conceito de distopia como nenhuma outra obra. A gente tem muitas obras importantes que são distópicas, né? Por exemplo, 1984, do Orwell, a gente tem na literatura fílmica, ou nas séries, o Black Mirror, do Netflix, eu não sei se vocês já assistiram também, são episódios distópicos, né, que apresentam um mundo futuro e como a tecnologia pode dar errado. Então, assim, tem vários momentos, mas no Admirável Mundo Novo, ele talvez encarne com grande força a ideia central de que é uma distopia. Então, é bastante importante vocês entenderem que uma distopia, ela, ao contrário de uma utopia, ela aponta numa outra direção, né? Ela tem um outro caminho. Talvez um exemplo para vocês conseguirem pensar no que seria uma distopia, embora seja uma distopia não no sentido clássico, mas é Gotham, né? A cidade do Batman, né? Ela é uma distopia. Então você tem, eu vou dar um exemplo para vocês, Atenas, a cidade grega importante, e aí você tinha a República, que era uma cidade ideal, isso era uma utopia. Você tem Nova York, que é a cidade americana, e você tem Gotham, que é uma distopia. Qual a diferença? Gotham é pior do que Nova York, enquanto Atenas, numa utopia, era inferior a República. Não sei se vocês entenderam o exemplo que eu dei aqui, mas a distopia ela mostra como seria um mundo pior do que o mundo no qual a gente está, embora ele pareça sempre ser melhor. Isso é uma coisa que eu acho bastante importante vocês entenderem. Então, eu não posso chamar uma distopia de um gênero literário, por exemplo, porque se vocês procurarem no dicionário, vocês não vão achar. São poucos os dicionários, por exemplo, que dão o significado de distopia, ou são poucas as interpretações de distopia que estão dentro de um rol mais clássico de interpretações, porque a palavra distopia ela está sempre ligada a alguma coisa, uma ficção filosófica, né? E nos últimos anos ela se confundiu com a ficção científica também. Então é muito difícil você pensar numa distopia que não tenha algum elemento de ficção científica também. Então ela acabou sendo abarcada pelo conceito de ficção científica, mas são coisas diferentes. Né? Então eu vou apresentar alguns elementos para vocês de uma distopia e depois eu vou pedir para a Célia colocar um pedacinho aí para a gente fazer uma leitura do começo, da frase inicial do livro, para vocês pegarem o gostinho e verem como é bacana, tá bom? Então, os elementos que a gente encontra nas distopias, eles sempre tratam do futuro, as distopias estão sempre tratando do futuro, nisso elas são muito parecidas com as utopias, né? Então, por exemplo, uma utopia muito conhecida no Ocidente aqui, estou falando de utopia, é a nossa noção cristã de céu. Né? Claro, o céu também pode ser tido como, num sentido filosófico, como uma utopia, porque ele está para o futuro, né? Ele está sempre pensando no futuro. E as distopias também, elas estão sempre ligadas ao futuro. Só que a diferença da distopia é que ela pensa no futuro com uma relação muito profunda com a tecnologia. Então é a tecnologia, o futuro tecnológico, digamos assim.
E essa tecnologia, ela não vem só, ela vem sempre acompanhada de um controle que essa tecnologia exerce sobre a parte biológica do corpo humano, né? Ela suscita questões bioéticas também, né? Estava até conversando com o professor Marcos sobre isso. Ela suscita questões bioéticas porque pensa-se num mundo futuro onde todas as pessoas são iguais, mas elas não são iguais naquilo que abarca as suas diferenças. Elas são iguais porque elas são criadas de maneira uniforme. Elas são criadas a partir de mesmo genes, a partir de mesmo de processos que fazem com que as pessoas sejam muito parecidas. Outra característica muito presente nas distopias são os governos autoritários. Sempre tem um governo autoritário e sempre tem muita ordem. Então está todo mundo muito organizado, não tem conflito, não tem briga, não tem dissenso, né, que é o termo correto. Por quê? Porque nas distopias as pessoas estão sempre com a sensação de paz, a sensação de tranquilidade. Numa distopia, há um conflito entre a liberdade individual e a estabilidade e a paz. Está sempre uma divisão. Então, se você quer ter paz e prosperidade, tranquilidade, você precisa abrir mão dos seus desejos. Então, o coletivo, numa distopia, é sempre maior do que o indivíduo. E aí o que acontece? Nesse processo distópico, sempre aparece alguém, né, algum elemento, por exemplo, nesses romances distópicos, que resolve contrariar. Ele vai dizer, olha, tem alguma coisa errada aqui, está tudo muito certo. É interessante pensar isso, né? Está tudo muito certo, deve ter alguma coisa errada. E aí essa pessoa que se coloca contra esse mundo de ordem, ela começa a perceber que toda essa ordem desse mundo, ela é uma ordem artificial, que as pessoas não podem criticar, que as pessoas não podem gerar nenhum tipo de indignação, porque é mais ou menos a ideia de que, já que você é feliz, não reclama. Só que a própria felicidade em si, ela não acontece. Né? Então, é sempre um mundo futuro em que as pessoas têm funções determinadas. Né? Não sei se vocês lembram de uma aula que a gente teve do Durkheim, mas é muito parecido com aquilo que a gente chama de solidariedade mecânica. Né? Todo mundo cumpre uma função determinada e as pessoas nascem para cumprir essas funções, independentemente de quais sejam as distopias. Pode ser 1984, pode ser a Caverna do Saramago, pode ser o Nosso Admirável Mundo Novo. Há sempre um mundo futuro onde as diferenças foram extirpadas e em que todo mundo é igual. Mas não é igual no sentido positivo, é igual no sentido uniforme. Né? Todas as pessoas são muito parecidas fisicamente, elas têm uma personalidade muito parecida. Por quê? Porque isso é uma construção das distopias, para mostrar alguma coisa para a gente. E é interessante vocês pensarem que o Huxley, quando ele escreve essa distopia, está passando o carro do ovo aqui na rua, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Mas quando o Huxley pensa nessa distopia, ele começa a estudar a história. Então ele estuda o passado, analisa o presente e escreve uma distopia. Ele era um cara muito intelectual, um cara nascido numa família de gente muito inteligente. E quando ele começa a escrever essa distopia, que é o Admirável Mundo Novo, ele faz algumas previsões, né? Que o autor de distopia, por ele precisar pensar no futuro, ele fez algumas previsões. E o interessante é que algumas dessas previsões que ele fez se cumpriram. Então, por exemplo, alguns elementos como o celular aparecem sempre em distopias, a gente já tem. Né? Essa aula remoto aqui também sempre aparece em distopias, a gente já tem. A ideia do Big Brother, né, do grande irmão, observando tudo que está no 1984, a gente já tem. Então, percebam, senhores, os autores, mesmo sem quererem, né, perceber o futuro e adivinhar o futuro, porque eles estão construindo ficções, eles acabam encontrando acabam prevendo, na verdade, não encontrando, acabam prevendo o futuro sem querer. Tem um autor de cinema chamado Christopher Nolan, ele é muito importante. E ele fez um estudo, não sei se vocês já assistiram o filme Interestelar, eu acho, Estelar, eu não lembro o nome do filme que ele fez, mas eu acho que é Interestelar. E aí ele fez um estudo tão profundo sobre o universo que cientistas começaram a analisar os roteiros para encontrar elementos para estudar a ciência, né? Para vocês verem como é complexa a coisa toda. Então, Christopher Nolan produziu um roteiro e uma pesquisa histórica
e uma pesquisa científica tão profunda que os próprios cientistas foram pesquisar, porque ele encontrou muita coisa lá que os próprios cientistas não tinham encontrado, até por uma questão de olhar sobre uma outra perspectiva. E as distopias, elas nos ajudam nisso, né? Como a gente estuda, a gente lê as distopias, a gente começa a vislumbrar quais são as possibilidades de futuro para o mundo, caso as coisas continuem indo do jeito que elas estão. E se isso acontece, a gente tem a condição de perceber, né, o que está acontecendo no tempo presente. Então é muito interessante, senhores. O autor estuda o passado, observa o próprio presente dele e prevê o futuro. E às vezes, né, como esses livros são antigos, o nosso presente agora é o futuro que ele previu lá atrás. E muitas coisas que ele previu, ele acabou acertando. Percebam que interessante. Por isso que é importante a gente entrar em contato com as distopias e estudá-las. Porque à medida em que a gente estuda essas distopias, a gente começa a perceber o porquê as coisas estão acontecendo como elas acontecem nos nossos dias. Então, a ideia central é que vocês mergulhem no Admirável Mundo Novo, né, que foi publicado em 1932 pelo Aldous Huxley, e que vocês façam uma leitura mais aberta, né? Uma leitura em que vocês suscitem temas e debates do nosso cotidiano. A gente não vai impedi-los de discutir. Oi, Célia, você quer falar? Fica à vontade. Bem na hora que eu tomei aquela decisão, os telefones começaram a tocar aqui em casa. Mas é isso mesmo. E eles ficam até confundidos, né? Pelo que eu estava lendo e que você estava falando, eu achei que eu sou bem, assim, antigas quanto a relação a esse tipo de leitura. Mas, assim, eu achei assim que eles parecem um mago do futuro, né? Eles prevê as que eles falam, escrevem, e geralmente a maior parte das coisas vem acontecendo ao longo da distância do tempo, não é isso? Isso mesmo, Célia. É muito interessante. É muito interessante isso, porque quando você lê, você fala, como é que o cara, há 80 anos atrás, imaginou que isso ia acontecer? Ele conseguiu prever, né, esse fato, esse acontecimento. E é muito importante a gente ter esse olhar, né, esse escopo intelectual, né, abrir a mente para enxergar essas coisas. Até para a gente poder discutir, né, Célia, de igual para igual, quando a gente estiver, por exemplo, numa roda de amigos ou na universidade mesmo, né? Porque sempre aparecem esses elementos, as distopias, elas sempre aparecem. E é bom você ter um repertório, né? Um repertório para tratar dessas questões. Eu sei que tá corrido os nossos dias, né? Mas é importante. Verdade, assim. Eu acho que o carro do ovo estacionou aqui na minha porta. Hoje. Estou falando assim, dependendo do que você vai traçar, o seu caminho, fica bem mais presente esses livros, né? Para ver esse debate, né? Dependendo do que você vai traçar. Mas, assim, todos os ramos, ramificações, aparecem, né? Todos, né? Tem outros que vão mais afim com outros menos, mas todos aparecem. Você vai passar a leitura? Sim, Célia, eu vou ler um pedacinho com eles, porque eu acho que é interessante. Tá bom. Esse, né? Ó. Esse daí foi o convite, né, que a gente fez para eles participarem. Aí tem um pedacinho da sinopse que a professora Carla colocou aí pra gente, né, e eu acho essa observação bastante interessante. Ele diz assim, apesar de ter sido escrito há mais de 80 anos, Admirável Mundo Novo se mostra, em muitos momentos, extremamente atual, que era o que eu estava falando, né, levantando questionamentos sobre a vida contemporânea e sobre os desafios para o futuro da humanidade. Com personagens complexos, a narrativa envolve o leitor em um universo hipotético, mas passível de diversas comparações com todas as mudanças pelas quais o mundo tem passado ao longo das últimas décadas. Exatamente, né? É um recorte bastante preciso do que é a obra. Eu iniciei a releitura da obra, então eu vou ler com vocês a obra, né? Agora eu vou ler de maneira criteriosa, porque no ensino médio eu li muito mal, então eu pretendo ler com vocês de maneira bastante criteriosa também e aprender, né, Célia? A gente quer aprender com eles, né? As visões, né? Os olhares. Pode passar para o outro. Eu coloquei uma imagenzinha aí, o meu computador travou na hora que eu estava fazendo os slides, mas a ideia é essa, né? Percebam, a criança ela já nasce programada, existe uma programação biológica para que as crianças tenham um determinado desempenho, né? Dependendo da função que você vai cumprir no mundo, você é programado já desde o início.
Percebam a complexidade disso, porque isso vai trazer para os nossos dias, né? Várias questões. Então, as crianças, elas são programadas, elas recebem as vitaminas, elas recebem tudo ali que é necessário para uma criança ter alto desempenho na função que ela vai cumprir. E você tem as categorizações no livro, a mais, a menos. Olha que interessante, né? Dependendo da sua quantidade de, entre aspas, de dinheiro, você vai ter uma categoria dentro da obra. Aí pode passar outro, Célia, por favor. Esse é um trecho de um livro do C.S. Lewis, aquele autor que escreveu As Crônicas de Nárnia. Ele também escreveu ficção científica, mas ele nunca escreveu uma distopia, né, propriamente dita. E ele tem esse livro aqui, chamado Abolição do Homem, em que ele faz uma análise do futuro, de como será o homem do futuro. E nessa análise que ele faz do homem do futuro, ele faz uma observação que eu acho que cabe para a gente ter o start, para a gente ter o início aí da nossa eletiva. Ele diz assim: cada novo poder conquistado pelo homem é da mesma forma um poder sobre o homem. Cada avanço o deixa mais fraco, ao mesmo tempo que mais forte. Em toda vitória, o homem é ao mesmo tempo o general que triunfa e o escravo que segue o carro dos vencedores. Ele está dizendo o seguinte: a gente exerce poder sobre nós mesmos. Essas mudanças genéticas que a gente está produzindo com a ciência, nessa relação com a ciência, elas estão sendo produzidas num processo em que o homem que ainda não nasceu não está sendo perguntado. O homem que não nasceu ainda não está sendo perguntado se ele quer viver assim ou assado. Quem está determinando a vida das pessoas que ainda não nasceram somos nós, os homens do presente. Então, o C.S. Lewis, ele vai tratar nesse livro da abolição do homem, que é um ótimo livro para vocês entenderem como comentário o texto do Huxley, tá? E aí, a última parte, que é o trechinho mesmo, Célia, que a gente vai ler. Tá. E aí, essa aqui são as primeiras palavras do livro mesmo, tá? Então, eu recortei um trechinho. Só eu preciso avisar que essa edição é minha antiga. Então, pode ser que nas edições que a gente vai mandar para vocês, que vocês vão ler, já esteja com português mais contemporâneo, tá? Diz assim, ó: um edifício feio, cinzento e acachapado, de 34 andares apenas. Acima da entrada principal, as palavras Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central. E no escudo, o lema do Estado Mundial: comunidade, identidade e estabilidade. Foco nessa palavra, pessoal. A enorme sala do andar térreo dava para o norte. Apenas do verão, que reinava para além das vidraças, apesar do calor tropical da própria sala, era fria e crua a luz tênue que entrava pelas janelas, procurando faminta algum manequim coberto de roupagem, algum vulto acadêmico pálido e arrepiado, mas só encontrando vidro, o níquel e a porcelana de brilho glacial de um laboratório. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse trecho do livro, ele é um trecho que lembra filme. Ele começa como um filme. Primeiro mostra o prédio grandão, depois vai mostrar o andar, depois vai mostrar como está dentro do andar. Isso é roteiro de cinema, praticamente, né? O Huxley está produzindo um quadro mental que começa do maior para o menor, para afunilar. E aí depois a obra faz isso, ela vai do menor para o maior de novo. Então, assim, é um livro bastante interessante, porque ele não só é uma história bonita e tem um conteúdo interessante, mas a estrutura pela qual a estrutura a partir da qual a obra é construída, ela é extremamente interessante, porque ela vai e volta dentro de uma estrutura, dentro de um escopo que vai muitas vezes lembrar para vocês um filme. Até a maneira como ele narra, né? Ela tem uma proximidade muito grande com a literatura fílmica. E aí eu recomendo para vocês, quem ainda não fez, né, e quiser ter uma noção interessante do que seria uma distopia, e tiver acesso, naturalmente, claro, assistir a série Black Mirror na Netflix, né? Lá a gente tem vários episódios, e cada um desses episódios eles apresentam um tipo de distopia, e todos eles relacionados com a tecnologia, que é um elemento muito presente nas distopias. Então, é bastante interessante que vocês tenham esse paralelo mesmo entre Black Mirror e o Admirável Mundo Novo. Como será o mundo do futuro, né? Eu acho que é essa a ideia. Você quer falar, Célia? Eu acho que é isso, Célia. A gente vai fazer mais algumas observações sobre o processo, né? Então, eu acho que essas observações são suficientes no momento. Sim. Aí a gente vai ter que traçar aquelas metas
de como vamos dividir o livro, né? Uhum. Não sei se nós vamos fazer nós dois e depois transmitir para eles, ou se vocês preferem agora, não sei. Eu acho que é legal a Assim, gente não, acho que acho legal a gente fazer, Célia, porque a gente faz e a gente passa para eles, eles veem, né, o que eles acharam dessa nossa divisão. O livro tem, pelo menos a minha versão aqui, tem 18 capítulos. E aí a gente faz uma divisão certinha e o ideal também, o intuito é delegar para vocês a leitura, né, Célia? A gente vai escolher alguns livros para então, aí a ler. gente disponibiliza, exato. A gente escolhe A alguns gente de vocês para disponibiliza. ler e vocês mesmos promovem o debate. Trazem o entendimento de vocês, as reflexões de vocês. A gente fica como espectador aqui ajudando naquilo que a gente puder também, até para vocês terem o protagonismo da coisa toda. Porque isso vai contar até o final do ano, né, Gilvan? Sim. É uma disciplina também, né? A gente não pode deixar de considerar isso, né? Vai ter a Faz parte. culminância final, tudo Sim. direitinho. A ideia da culminância final, inclusive, é que vocês façam o produto e vocês apresentem esse produto. Então, o terceiro ano vai fazer um produto do Admirável Mundo Novo. E aí, o produto a gente vai decidir ainda qual é o produto que vocês vão apresentar. Mas vocês vão produzir alguma coisa concernente ao Admirável Mundo Novo, as suas interpretações, enfim. Isso a gente vai afinar durante o ano. Mas é interessante que vocês façam anotações. Eu falei do Gotham, tá aqui, ó. Piada Mortal, né? É uma distopia também. Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Alguém tem alguma dúvida a fazer? Algum questionamento? Aproveitem que estou eu e a Célia aqui. Exato. Tudo quietinho. Tudo tranquilo? Vocês estão Não aí esqueça, ainda? todos que entraram, coloca o nome no chat lá para a gente fazer a presença, né, Gilvan? Isso mesmo. Quem não assinou ainda, né? E assim vai ser bacana essa leitura, né? Vai sair um pouco daquele questionamento só fazer atividade, né, Gilvan? Sim, Uma sim. atividade, mas é uma atividade lúdica, assim, bem interessante. E à medida em que vocês forem encontrando coisas também que vocês acharem relevantes, vocês podem mandar no grupo do Whats lá, né, para a gente discutir também. Tem um grupo da eletiva, vocês podem enviar no grupo da eletiva. É interessante também vocês pesquisarem, além da obra, algumas imagens do Admirável Mundo Novo que são bastante elucidativas também. Isso é muito importante. Então, além da obra em si, tem algumas imagens, algumas peças, algumas construções. Porque o Admirável Mundo Novo ele suscitou muitas outras obras a partir dele também. Então isso pode ajudar vocês a pensar em outras coisas também. Alguém tem algum questionamento? Se ninguém tiver nenhum questionamento, a gente vai repassar aqui as informações. Né? Então, os encontros acontecerão de 15 em 15 dias, as habilidades leitoras, né? As habilidades de discussão, todas as habilidades que têm algum tipo de relação com a argumentação e com a reflexão conceitual serão trabalhadas durante esse processo. A ideia é também que vocês sejam protagonistas durante esse processo inteiro, né, que vocês desenvolvam essa condição e que vocês nos ajudem, né, naquilo que nós necessitarmos também, porque a gente vai aprender bastante com vocês. Você tem alguma consideração a fazer, Célia? Não? Então, tudo bem. Ah, Tudo bem, né, Gilvan? tudo ótimo, tudo ótimo. Se Posso, houver alguma dúvida, né, Célia, vocês podem perguntar para a gente também no grupo, né? a gente vai estar disponível sempre como estamos, né, Gilvan? Exatamente. Sempre disponível. Tudo bem, meninos? Tudo pronto. Tudo bom. Então é isso, pessoal. Pessoal, amanhã a nossa live é 16, muito interessante, não esqueçam, hein? Todos vocês. Fazer meu merchan aqui, ué. Tá certo, Célia, tá certo. Eu vou mandar agora. Eu acho que já chegaram alguns livros no grupo para vocês, mas eu vou mandar em todos os formatos que eu tenho aqui. Eu tenho ele no PDF, tenho ele no EPUB e tenho ele no MOB. Eu vou mandar para vocês no grupo da eletiva também. E espero que todos tenham uma excelente tarde aí, que vocês aproveitem bastante o dia de vocês.
Igualmente. Verdade. Valeu, Obrigado. professor. Tenha um Boa bom tarde. dia. Falou, Tchau, gente. professor.